Eu creio que está no seu canal do YouTube, né? Eu não sei se no Rumble também tá. Eu não sei se você está transmitindo pelos dois, Nós mas é uma estamos alegria estar com o Fernão, principalmente com o Fernão, né, Paulo? Que eu te encontrei essa semana lá em Orlando, mas você estava cercado por tanta gente querendo tirar foto com você que eu nem consegui, quase que eu não consigo te cumprimentar lá. Mas o Fernão é uma satisfação muito grande a gente poder ouvir, né, da sabedoria, beber da sabedoria dele e bater um papo hoje à tarde. Vai ser muito bom. Minha também. O Gerson teve comigo. Eu tenho alguns assuntos que eu queria falar com vocês, mas vamos começar falando sobre isso, sobre o evento que o Gerson teve comigo na terça-feira, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro, primeira aparição em público dele e discurso em público dele, depois que deixou a presidência, tanto o Gerson quanto eu estávamos lá, em algumas... Dá para falar algumas coisas do evento, Gerson? Eu vou chamar a atenção para duas aqui especificamente, e já lançar a bola também para o Fernão comentar. A primeira delas foi o quão caloroso estava o público com o Bolsonaro, né? Um evento muito cheio e as pessoas muito ainda com o mesmo carinho pela figura pessoal dele que elas tinham outrora. E o segundo aspecto que eu chamo a atenção foi a pergunta que eu tive a oportunidade de fazer a ele publicamente, que foi se ele vai botar o pijama agora e descansar ou se ele já está pensando em 2026, no que ele responde que acha que o Brasil criou muitas lideranças nesse momento, mas que ele vai continuar ainda ativo na política. Eu assim, que me causou assim bastante uma impressão positiva, né, Paulo? Foi o fato dele abrir logo a fala dizendo que o Brasil não acabou no dia 1º de janeiro. Então, eu achei interessante ele ter compartilhado com o pessoal uma visão assim um pouco mais esperançosa, né? Ele, inclusive, respondendo essa sua pergunta, que já remetia a 2026, ele fez questão de ressaltar 3 coisas que eu achei bacana. Uma foi ele dizer, ou ressaltar, das novas lideranças que surgiram no seio da direita. A segunda coisa foi ele deixar transparecer que essa ideia de bolsonarismo ela não corresponde à realidade do movimento liberal conservador, porque há muitas outras pessoas que surgiram na onda Bolsonaro e que têm independência de pensamento, etc. E me parece que nós temos mais coisas a pensar além da própria pessoa do Bolsonaro para 2026. E por que me chamou a atenção a sua pergunta foi quando ele ressaltou a importância de 2024, né? Agora, ele deixou um furo, foi quando ele falou da esperança que tinha em relação ao Rogério Marinho de restabelecer uma paz institucional que acabou não se configurando. Ele tinha essa torcida, né? Mas ele sabia que seria muito difícil. Mas ele ressaltou o novo Congresso, ressaltou o fato de que 2024 será uma disputa muito importante para a direita, e eu achei bacana ele ter te respondido dessa forma. Eu quero passar a palavra para o Fernão, antes fazer um agradecimento às pessoas, porque nós já estamos com 4.500 pessoas nos assistindo no Rumble, e o YouTube está com um pouco mais de 3.000. O YouTube, a transmissão começou um pouquinho depois do Rumble, mas mostrando aqui o poder do Rumble. Hoje eu estive na sede do Rumble e com o CEO do Rumble, aqui em Miami, em Wynwood, fiz até uma live de lá, e é impressionante a velocidade do crescimento do Rumble, que nos dá guarida, né? O Rumble que permite que nós continuemos a falar. Para quem não sabe, o Rumble é o concorrente do YouTube sem censura. Essa live está sendo transmitida tanto no YouTube quanto no Rumble. Eu prefiro que assistam no Rumble. Se puderem clicar no joinha e se inscreverem. Eu também queria dizer que essa live, a gente espera que nas próximas semanas também possa ser transmitida. A ideia é que nós possamos fazê-la semanalmente no canal do Gerson e do Fernão Lara Mesquita. Vocês podem dar o nome do canal de vocês, gente? O meu no YouTube, ou tem o Vespero no WordPress. Vespero.com. Semanalmente.
O canal do YouTube do Fernão, eu vou botar o link aqui também na descrição para que as pessoas possam achar. O link é FLM2211, mas vou botar aqui o canal no YouTube do Fernão e vou botar também eu vou botar na descrição e estou colocando também no chat aqui. E o do Gerson Gomes, vou botar aqui também. O meu é Coronel Gerson Gomes, é o nome do canal, e o link é @CelGersonGomes. @CelGersonGomes. Cel, para quem não sabe, é a abreviatura de Coronel. Está aqui. Os dois estão, vou botar os dois no link, e a partir da semana que vem nós teremos também transmissão por esses canais, então quem puder se inscrever em todos. É importante que vocês se inscrevam em mais de um, porque a gente tem que ser que nem a Hidra. Quando eles cortam a nossa cabeça, tem que nascer outras cabeças, várias cabeças no lugar. Então, estamos achinesando, né? Achinesando, exato. Eu falo para as pessoas de acostumar a usar VPN, plataformas de liberdade de expressão. Vocês têm que fazer o canal de vocês no Rumble, começar a transmitir por lá, porque é como se vive debaixo de uma ditadura, e a gente tem que se acostumar com isso. Fernão, quer comentar alguma coisa sobre a primeira aparição do Bolsonaro e isso que ele falou sobre... Eu gostei desse ponto também que o Gerson chamou a atenção, de bobagem, de ficar chamando de bolsonarismo. Ele usou esse termo, parem com essa bobagem, não existe negócio de bolsonarismo. Eu acho que o futuro político dele não está na mão dele mais, né? Então, aquilo que ele pintou aí para 2024 e 2026, eventualmente, eu acho que, por enquanto, é wishful thinking. Nós temos que ver como é que isso vai pintar daqui para frente. Porque quando eu vejo o PT, que passou a vida inteira não fazendo outra coisa senão financiar e articular manifestações violentas com depredações e etc., que é a marca registrada dele, né? Criminalizar esse tipo de movimento, isso me diz que ele não tem no horizonte dele a ideia de passar de novo para a oposição. Entendeu? Então, nós precisamos ver o que vai acontecer para ver isso. No mais, eu concordo, quer dizer, o Brasil não foi atrás do Bolsonaro, o Bolsonaro é que foi atrás do Brasil. Esse fenômeno que eu entendo como um similar das diversas primaveras que aconteceram pelo mundo afora, né, atingindo sempre o mesmo corte sociológico. Quer dizer, você tem uma classe média meritocrática que em geral, minoritária, né, e nesses países onde ela era muito minoritária, como todos os países autocráticos, com variados graus de autocracia, né, tem essa característica. Essa classe média estava excluída do debate político, né, por uma imprensa que é hegemonicamente do lado da esquerda e representada basicamente pela classe média do funcionalismo público. Eram os filhos desse pessoal, basicamente, que estavam nas redações, né, no tempo em que eu estava nas redações. Então, de repente, a internet deu a essa classe média, antes de outros cortes da população, porque ela é mais instruída e tudo, e tem mais acesso, né? Deu acesso à internet, e essa classe média se descobriu como entidade sociológica. Quer dizer, começou a perceber que não sou só eu, não estou sozinho, tem um monte de gente nessa parada, tal, e aí eles começaram a se articular como movimento político, né? E isso provocou a fúria da turma hegemônica que está há 150 anos no poder e viu nesse pessoal uma invasão de bárbaros, né, ameaçando o território deles. Então, o Bolsonaro entrou nessa cunha, né? Por quê? Porque foi o único que se propôs a fazê-lo, né?
você tinha no Brasil, eu tinha comentado isso diversas vezes em vários artigos, você tinha 32 partidos políticos, todos de esquerda, ou de meia esquerda. Não tinha nenhum que não fosse, né? Ou que se propusesse a não ser. Então, o Bolsonaro entrou nessa brecha, né, atendendo uma demanda que surgiu no mercado, e eu acho que até ele ficou surpreso com o que aconteceu com ele. A dúvida a respeito do Bolsonaro é o quanto que, e aí dá para a gente traçar um paralelo aqui para os Estados Unidos, é o quanto que ele vai se continuar pessoalmente liderando esse movimento que você descreveu bem, Fernão. Aqui hoje a gente está começando a ver as primeiras dores de um movimento que, nesse sentido, foi encabeçado pelo Donald Trump, na mesma, obviamente com análogo, mas não idêntico, né? Mas que foi encabeçado pelo Donald Trump, enquanto agora você está vendo Donald Trump começando a se chocar com a liderança que apareceu aqui nos Estados Unidos, ocupando o mesmo espaço que foi o governador Ron DeSantis aqui da Flórida. A dúvida é, será que isso vai acontecer no Brasil também? Será que em algum momento vai surgir uma outra liderança e o Bolsonaro, caso surja, será que o Bolsonaro vai entrar em choque com ela? Essa é um levantamento. Com certeza vai surgir essa liderança mais cedo ou mais tarde. Quer dizer, esse grupo da sociedade brasileira, esse corte da sociedade brasileira está engatinhando, né? E entra numa pista onde o corredor de longa distância está há 150 anos ou mais, né? Que a esquerda se especializou na regra do jogo para explorá-la, para tomar o poder, né? Depois que a utopia morreu, lá em 1956, vamos dizer que foi a morte oficial, foi o 20º Congresso do Partido Comunista, quando os próprios comunistas soviéticos denunciaram os genocídios do Stalin e tal, né? Ali morreu a utopia, né? E o que era esse movimento socialista? Era um cara com características... É o cara que tornou científico o golpe de Estado, né, e o terrorismo, que é o Lenin. Ele escreveu os manuais de como você, sendo uma minoria, podia tomar o poder, e isso foi o instrumento do socialismo para tomar o poder pela primeira vez. Aí você tinha uma justificativa moral para isso, vamos dizer assim, tá certo? Você tinha uma utopia de que íamos ter um mundo de igualdade, sem patrões, etc. E essa utopia morreu, né? Porque o método de tomada do poder e de manutenção do poder inventado pelo Lenin é uma coisa tão nefasta, né, que ele tem uma maldade dentro de si que é irrefreável, né? Porque como ele exclui toda disputa, né, toda dissidência, ele acaba virando uma ditadura da violência, que foram todas as que se inspiraram nisso. E isso devorou a utopia, né? Então, daí para frente, o que você tem? Isso, variadas maneiras de minorias tomarem o poder, como dizia lá o nosso Barroso, né, na saída do Congresso, quando ele foi lá vetar a impressora na máquina de votar, e todas as declarações desse gênero que estão por aí abundantes. Virou isso. E no Brasil isso está se reproduzindo com 100 anos de atraso, né? O Brasil de hoje é muito semelhante à União Soviética de 1920, só que nós estamos em 2022, né? Então, com 100 anos de atraso, é o mesmo quadro que se apresenta. Então, aí você tem isso, quer dizer, o componente de subversão conceitual, né, é de uma ordem aqui no Brasil. Vocês estão fora, não sei quanto vocês acompanham as televisões brasileiras, mas é espantoso, né? Nós estamos num negócio que você tem o golpe de Estado, entre aspas, por pensamentos e palavras, e consiste no quê? Na tal minuta golpista do Anderson Torres, né,
que seria um estudo descartado do artigo 136 da Constituição, né? O pedido de grampo não atendido do Alexandre de Moraes pelo Daniel Silveira ao senador, esse que está hoje aí, né? Que não sabe onde é que foi que isso aconteceu, né? Mas que não foi atendido, esse pedido não foi atendido, então não aconteceu o grampo. Você tem o elogio do torturador Brilhante Ustra pelo Bolsonaro, no momento de rompante, que revoltou os elogiadores do Carlos Marighella, que é o autor do best-seller mundial do terrorismo, né? E você tem a recusa em aceitar que o Lula fez o que a Lava Jato provou que ele fez, né? Todos esses pecados por pensamentos e palavras, né, que nunca viraram atos, né, dão prisão no país do lulismo. E aí, do outro lado, você tem o golpe de Estado por tomada do poder com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, que é incontestável, né? Você tem os milhares de prisões, de cassações de deputados e governadores eleitos sem lei, né? Os censurados todos, como nós somos, né, concretamente executados. E tem ainda o rol inteiro da Lava Jato, que também é fato. Mas tudo isso é perdoável, né? Os autores desses atos concretos são os que mandam prender os outros, né? E a tudo isso aplaude a imprensa golpista como atos de proteção do Estado Democrático de Direito. Então, nós estamos no território risonho e franco do absurdo. Esse assunto do senador Marcos Duval, eu acho que eu, inclusive, tentei falar com o senador Marcos Duval hoje, ele não me respondeu, porque eu pergunta para ele foi o que houve? Chutou o balde? O que houve? De onde é que surgiu esse rompante de saiu atirando e depois voltou atrás, né? Falou que era o Bolsonaro que tinha proposto algo, depois tinha sido o Daniel Silveira. Não dá para a gente deixar de comentar esses dois assuntos hoje. Eu quero falar sobre a eleição do Pacheco também, com calma. Né? Esse cara tem uma tradição de falar absurdos. Eu não sei se ele bebe ou o que ele faz, mas ele tem esse tipo de rompante, né? E agora, cada vez mais, porque isso está o dia inteiro na televisão aqui, e ele já deu diversas entrevistas e já foi feito um pouco de pesquisa do background dele. Ele é um cara que tem uma empresa de fornecimento de serviços para polícias, né? E tem uma relação antiga com o Alexandre de Moraes. Quando o Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo, né? E por tudo que eu estou olhando aqui, ele é um quinta coluna que está passando informações de dentro do Congresso com o Alexandre de Moraes desde sempre. Eu acho que ele não tinha muitas informações para passar para o Alexandre de Moraes, porque ele nunca foi visto como uma vez ele me confidenciou, em tom de crítica, na verdade. Eu conversando com ele, ele falou assim: você sabe quantas vezes, só agora já, em dezembro, quantas vezes eu fui chamado no gabinete do Bolsonaro para qualquer coisa? Eu tive uma audiência com o Bolsonaro nos 4 anos de governo. Zero. O Bolsonaro nunca me chamou nem uma vez para uma audiência, o que mostra algumas coisas. A primeira delas... Nunca chamou ele. Nunca chamou o Marcos Duval. Bolsonaro nunca chamou o Marcos Duval, nunca tinha chamado o Marcos Duval para uma audiência. O que mostra, na minha opinião, algumas coisas. É o que está ficando claro aqui, que o jogo dele sempre foi com o Alexandre de Moraes. Não, algumas coisas que dá para ver. A primeira delas... A manchete agora que está na televisão é que o Alexandre de Moraes está aceitando que ele vá fazer um depoimento para a Polícia Federal. Já oficializou mais essa tentativa de golpe que não houve. Assim, tem que chamar a atenção para o fato de que como é ruim a articulação política do Bolsonaro, que sequer chamou um senador que, gosta ou não, quando você é presidente, você precisa do Senado desesperadamente. Talvez se o Bolsonaro tivesse chamado para uma audiência, talvez eles tivessem uma relação mais próxima. Mas não tinham. Essa relação de proximidade entre os dois, que é a segunda coisa que dá para a gente
concluir dessa fala dele para mim é que os dois não tinham uma relação de proximidade. O Marcos Duval nunca foi um senador de fato da base do governo. Ele tinha algumas pautas alinhadas com o governo, principalmente a questão do armamento, mas ele não era um cara do governo, alinhado com o governo, com uma relação direta com o Bolsonaro. E outra, ele me disse também o Marcos Duval me disse, que tinha mesmo uma relação boa com o Alexandre de Moraes por causa da época do Alexandre de Moraes como secretário de Segurança. Então, e ele não sabe dizer aonde foi esse suposto encontro com o Daniel Silveira. Ele falou que, a primeira coisa que ele falou, que tinha sido na Granja do Torto. Aí ele viu que ele tinha falado uma besteira, né? Porque quem morava na Granja do Torto era o Paulo Guedes. O presidente não saía nunca do palácio, ele ficava sempre lá naquele ambiente, naquele cercadinho. Então, ele se contradisse. Depois ele falou que não, que foi em outro palácio. Depois ele já botou essa reunião em 3 lugares diferentes, desde que ele começou essa suposta denúncia hoje de manhã, né, ou ontem à tarde. Então, quer dizer, essa história é toda descosturada, é toda improvisada, ele se desmente a cada frase, ele se confunde. Sei lá o que é isso. Gerson, eu quero falar um pouco sobre, de fato, o ato em si, mas eu queria te ouvir também um pouco, Gerson. O que me chamou mais atenção, Fernão, de tudo que você falou, dessas incongruências, dessas incoerências mesmo, o que me chamou a atenção foi que ele era a figura principal, nesse momento, foi o que encabeçou o apoio ao Lulag, né? Aquele campo de concentração que foi criado ali naquele ginásio da Academia de Polícia Federal. Ele foi o parlamentar que se fez presente, ele, inclusive, começou a investigar e colocar nas suas redes sociais acusações muito sérias, tanto contra o Flávio Dino, no que diz respeito a uma presciência de tudo que estaria acontecendo no dia 8, como também ao GSI, ao general Gonçalves Dias, porque ele argumentou e levantou que todo aquele movimento do dia 8 foi monitorado, foi ele, inclusive, que colocou nas redes sociais o documento do GSI alertando a todos os órgãos de governo sobre a concentração dos manifestantes no dia 8, e talvez ele se configurou como, nesse recesso, o único parlamentar que se colocou mesmo na frente da defesa daquelas pessoas que estavam sendo presas, e várias delas, inclusive, estão no presídio agora, sem nenhuma correlação, inclusive, com os incidentes que aconteceram na Praça dos Três Poderes. Então, de certa forma, ele era aquela pessoa principal que estava ajudando a desconstruir a narrativa, né, que foi criada de um golpe no dia 8, em que o parlamento estava em recesso, o STF em recesso, o presidente nem em Brasília estava, mas se construiu uma narrativa de um golpe, e ele foi um dos poucos que se colocou ali ao lado das pessoas que injustamente foram arroladas, né, nessa narrativa. E, de repente, ele se retira do processo. Há quem diga, inclusive, que na votação de ontem ele está entre aqueles que votaram no Pacheco, até talvez ainda em relação a... Tem esse detalhe, né, que a suposta denúncia dele acontece no mesmo momento em que o Estadão divulga uma gravação de um grampo de um telefonema dele, dizendo que ele dizendo que recebeu 50 milhões, não para ele pessoalmente, mas nas tais emendas, né, que recebeu 50 milhões para votar no Pacheco. Então, talvez... Mas isso eu creio que foi... Fernão, isso foi na outra eleição. Isso não foi nessa eleição, não. Esses 50 milhões, que inclusive gerou uma série de reportagens à época, foi relativo àquela primeira eleição do Pacheco, não é isso? Talvez o Paulo que acompanha melhor. Ela não é dessa eleição de ontem. Não foi.
É da eleição anterior. A de ontem, existe inclusive a discussão de em quem ele votou, né? Eu quero falar especificamente sobre a eleição do Senado, mas nesse caso especificamente, eu fiquei um pouco confuso, porque qual é o crime efetivamente que teria. Vamos assumir que tenha acontecido essa conversa Não do, tem crime nenhum. Não do tem crime. Bolsonaro com o Daniel Silveira e o. Qual é o crime? Não tem. Eu enumerei aqui todos esses não fatos, né, que são o chamado golpe do Bolsonaro, é baseado só em não fatos. Porque a Polícia Federal tem que ouvir alguém a respeito de um crime que tenha acontecido, né? Até onde eu sei, deve ter gente aqui de direito penal, né? A ideia lá do iter criminis, né? Que são as fases de um ato criminoso. A fase preparatória você não pune, né? Não é crime. Quer dizer, não é crime. Fase preparatória não tem punição. Fase de cogitação também não tem punição. Digamos que porque sequer essa é fase preparatória, é fase de cogitação. Né? Se chegar o Daniel Silveira para você com uma conversa dessa num bar, por que você não leva um microfone e grava lá o Alexandre de Moraes falando que as prisões dele são fora das 4 linhas? Essa era a denúncia, né? Que ele teria que conduzir a conversa para fazer o Alexandre de Moraes admitir isso. É um negócio absurdo. Troço Mas totalmente... se a gente for comparar, Fernão, esse absurdo, né, o que você, nas suas palavras, quando você faz esse paralelismo até com a Rússia, ou da Revolução Russa e o que está acontecendo hoje no Brasil, quando a gente olha seriamente para o problema do Brasil, a gente percebe que já estamos num nível de narrativa tão, vamos dizer assim, disseminada pelo mainstream, pela grande mídia jornalística, que as pessoas estão acreditando, sim, que aquele grupo de WhatsApp, por exemplo, que estava ali os empresários, quando alguém coloca ali um comentário, esse STF tinha que ser fechado, ou alguém deu um ok, alguma coisa que aconteceu ali que pega alguém como o velho da Havan e ele é trucidado nas redes sociais, ele inclusive tem as suas redes sociais bloqueadas e passa a ser tratado como um criminoso dentro de uma narrativa de um grupo de WhatsApp. Então a gente percebe que esses absurdos, né, essas questões que poderiam ser colocadas até numa ficção, né, em alguma coisa distópica, no Brasil elas se tornaram já realidades num nível absurdamente real. Nós 3 somos testemunhas disso, né? Nós 3 estamos nos reunindo aqui hoje. Essa é uma tática antiquíssima. Essa é a grande descoberta dessa turma que vive da trapaça, né, e da violência depois com que ela impõe a trapaça, que é a narrativa, em vez do fato. Isso aconteceu no universo soviético inteiro, aconteceu na ditadura nazista, né? É uma especialidade, Você martela, você tem uma mídia toda ocupada aqui, a imprensa que está na televisão, né, com a exceção da Jovem Pan, que fica ali tentando não ser agarrada por esse negócio, né, mas dificilmente consegue, né? Você tem essa coisa, quer dizer, martela todo mundo a mesma coisa, porque já se sabe que a população tende a engolir essas iscas, né? A população não é bem informada, não se informa profissionalmente como nós, que acompanhamos todos os capítulos da novela. Ela entra esporadicamente quando tem um alarme desse tamanho, né? E aí ela acaba se enganando, porque no que ela se baseia? Né? Em meia dúzia de narrativas. E no momento que ela constata que todas elas são iguais, ela engole a truta. Entendeu? Então, isso é um truque velho como a humanidade, né? A igreja lá atrás usava isso. O padre falava para o cara que a palavra de Deus era algo diferente daquilo que estava na Bíblia, né? Aí veio o Gutenberg
imprime umas Bíblias, o Lutero consegue ler a Bíblia diretamente, mostra que aquilo era uma mentira. Isso durou 2000 anos, né, essa mentira. De um reino, um reinado de terror, né, que tinha por baixo dele todos os reis do absolutismo monárquico, com a violência que caracterizava aquela época. A repetição disso é exata. Quando você passa para o modelo socialista, do socialismo real, você tem uma reprodução exata da monarquia absolutista. Você tem um indivíduo que é proprietário de todos os meios de produção e que entrega um pedacinho disso para meia dúzia de barões que pagam para ele, fornecendo a repressão aos dissidentes, né? E é isso. O que é mais igual a isso do que o Putin e os seus oligarcas, ou o universo soviético antes do Putin, que é uma continuação do universo soviético? Depois que você passa 70 anos sob esse regime, a única coisa que substitui esse regime é o chefe da máfia do regime antigo, né? O chefe da polícia política, que é o Putin. Então, se o Brasil não se livrar logo desse troço que está querendo subir nas nossas costas hoje, esse é o destino. Se você durar, se esse negócio durar o tempo de uma virada de geração, você perde toda a referência de coisas anteriores, num país que é virgem de estudo de história, né, que é o único antídoto para isso. A história é a psicanálise das sociedades. Você entender como é que você virou aquilo que você é hoje é um caminho para a cura dos seus problemas menos conscientes, né, os seus problemas subconscientes. E isso se faz nas sociedades com o estudo da história, né, e a divulgação dessa história, né, que te permite mudar de rumo e tal. O Brasil foi um país que foi trabalhado sistematicamente para que ninguém tivesse acesso a isso. Nós vivemos sob censura desde sempre. Nós tivemos 400 anos de monopólio da educação pelos jesuítas, né, com o espírito da Contra-Reforma, né, de mandar para a fogueira quem fosse dissidente. Então, isso que permite a gente entrar nessa situação hoje, porque o PT passou os últimos 40 anos destruindo a educação no Brasil para obter esse resultado que ele está obtendo, que ele está colhendo hoje. Falando sobre essa mudança especificamente, e eu estava querendo ter vocês aqui justamente para ter essa discussão, e achei oportuno que isso esteja acontecendo no dia seguinte da eleição, da reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado. Nós, depois da saída do presidente Bolsonaro, da PT assumindo o Poder Executivo, esse grupo que hoje controla o Supremo Tribunal Federal, controlando sem nenhum freio o Judiciário, e você ter o Congresso na mão de Lira e agora Pacheco confirmado, os caminhos institucionais para a solução desse problema, para a gente se livrar disso, como você falou bem, Fernando, começaram a ficar cada vez mais apertados, né? Você tinha, num dado momento agora, nos últimos dias, a expectativa de que houvesse algo, uma mudança no Senado, um trabalho até muito bacana que o agora deputado Gustavo Gaia fez, de pressão popular, mobilização, abaixo-assinado com 1 milhão de pessoas, ligação para cada um dos deputados, placar, mostrando como é que cada um dos votos aconteceria. E eu ontem, ao longo do dia, estava conversando com alguns senadores, acompanhando o processo, até que num dado momento veio a decisão da mesa de que o voto não poderia ser divulgado. Então, com essa manobra, uma manobra de imposição ali naquele momento, eles conseguiram neutralizar a supervisão popular, o constrangimento popular ao voto dos senadores, o que liberou os senadores para que eles pudessem fazer os seus conchavos
e votar da maneira que eles quisessem. Ao mesmo tempo, faltou também coragem dos senadores de desafiar essa decisão da mesa. Decisão absolutamente legal da mesa, né? De dizer, você não pode divulgar o seu voto. O voto é secreto enquanto eu quiser que ele seja secreto. Se eu quiser divulgar o meu voto, o voto... São especialistas na regra, é isso. Exato. Aí eles criaram... da coisa. Eles criaram essa regra falsa e não teve ninguém, de novo, faltou o artigo coragem, né? Faltou a coragem, faltou a qualidade, a virtude da coragem para que as pessoas pudessem, os senadores ali, logo, em seguida, aliás, para não deixar ninguém passar, o próprio Flávio Bolsonaro e o Carlos Portinho do meu Rio de Janeiro, que foram lá ali dos primeiros a votar, que não declararam o seu voto e, portanto, mostraram... A Tereza Cristina parece que declarou, né? E aí, enfim, o fato é que os senadores acabaram se dobrando, mesmo os da base do governo, não constrangeram também os seus colegas a demonstrar o seu voto, e a gente terminou com a eleição do Rodrigo Pacheco. Essa eleição, ela acabou sendo mais nefasta do que uma simples eleição, porque ela foi acima de qualquer expectativa. Mesmo, teve um momento ali de hot mic ali, que eu não me lembro quem estava presidindo a sessão, acho que era o vice-presidente do Senado, estava ali e ele falou assim, alguém perguntou para ele, e aí, como é que tá o nosso Ibope? Aí ele, tá tranquilo, 45, 46, ou seja, essa era a expectativa deles, de 45, 46 votos. Ele acaba tendo 49, ou seja, ele foi acima de qualquer expectativa, e num clima de deboche com a população assustador. Porque você está ali, o Randolph Rodrigues rindo, entraram os votos do Nordeste agora. Você vê um clima de soberba de quem está realmente por cima da cocada. Preocupado, eu tenho sinalizado isso para a minha audiência, né, desde o começo desse processo. Esse pessoal não está mais preocupado em convencer ninguém aqui de fora, né? É sexo explícito. E isso me diz que vem violência pela frente, né? Porque esse é o argumento, para quem não tem argumento, é a violência, né? Então, é isso que me preocupa nessa coisa que está acontecendo no Brasil. Sobre a eleição em si, Paulo, sobre a eleição em si, me chamou a atenção isso que você falou, porque quando eles escolhem os escrutinadores, aqueles que auxiliariam ali a mesa, eles escolhem o Renan Calheiros e o Randolph. Então, é aquilo que você fala, todo mundo sabe, né, do que representa um Renan Calheiros e do que representa o Randolph. E eles poderiam ter escolhido escrutinadores mais low profile, pessoas ali que estão ali nos bastidores, mas não, eles fizeram questão de escolher dois ícones daquilo que a população sabe exatamente o que eles representam. Da mesma forma que houve esse deboche que você disse, é interessante que houve também uma desarticulação de liderança. E aí eu volto à questão do dia 8, porque a grande maioria das pessoas que estavam ali naquela manifestação, elas não sabiam sequer uma pauta, não tinham sequer uma pauta definida. E isso é muito ruim exatamente pela falta de liderança. Então, veja que na própria eleição do Senado, você falou sobre essa questão do voto aberto. No entanto, o Girão, ele queria fazer o voto aberto e ele cedeu porque havia, dentro do grupo do Marinho, um grande grupo, inclusive do próprio PL, que entendia que essa traição ocorreria do outro lado, ou seja, que o voto velado possibilitaria traições ao grupo que estava acordado com o Pacheco. Então você vê que até nisso houve bateção de cabeça, porque não se sabia qual era a estratégia correta para adotar. Porque se eles tivessem... Eu não digo que faltou coragem não, viu, Paulo? Eu acho que faltou foi isso. Foi articulação e liderança de dizer assim, todos votaremos aberto. Ou
não, então nós vamos votar fechado. E o que acontece é que até o Não, mas já próprio... estava combinado o negócio do voto aberto já estava combinado, já era consenso. Quando veio a Isso aí, ordem da mesa diretora da Câmara, cultura, eu não vejo, eu não vejo tão negativamente. Eu acho que a votação do Marinho foi, para minha medida, surpreendentemente boa, porque você tem ali, o quê? Você tem número suficiente, teoricamente, dos 32 votos, né, para montar uma CPI, que precisa só de 27 votos. Né? Você tem também, na maioria que se expressou pelo Pacheco, é insuficiente para passar uma PEC, né, que requer 2/3. Né? Então, você ainda tem alguma condição de resistência. Né? Mas isso, dentro do sistema brasileiro, do jeito que ele está montado, né, é surpreendentemente bom, porque esses caras tomaram essa atitude quase dentro do anonimato, tá certo? E para ter um prejuízo inicial muito grande, né, de retaliações que vão sofrer, de ameaças do Supremo Tribunal. Porque essa turma é a máfia, né? Esse pessoal trabalha como a máfia. Quer dizer, nenhum passo que represente um desafio para eles pode sair impune. Né? O que está se instalando aqui é aquele momento do terror. Né? Depois da Revolução se instala o terror, para mostrar para todo mundo que ninguém está seguro, né? Para pegar. Então, como é que claro, eles. e a prisão do Daniel Silveira ontem foi justamente para mostrar isso, um recado, hoje, aliás, Hoje. no dia seguinte, para mostrar o seguinte, mas eu acho que tem a ver justamente com a demonstração de força e a alegria deles com a votação surpreendente. Quando ele puxou o número, aliás, o próprio Alexandre de Moraes tinha retrocedido um pouco nos últimos dias, tirado um pouquinho o pé, chegou a devolver a rede do Nicolas e tudo mais, para mostrar um pouco mais de moderação para o Senado. No dia seguinte, ele decreta a prisão do Daniel Silveira para mostrar: eu vou perseguir implacavelmente os meus inimigos. É isso que mostra para a gente onde é que está esse problema. Quer dizer, o Brasil é um país em escombros, tá certo? É um país com o cérebro lavado, né? Que está afundado no império do absurdo, né? Porque tudo isso se tornou possível ao longo de um processo, né? Para eles, a conquista gramsciana do Brasil, e é isso que nós estamos vendo, é o fim da história, né? De uma história que tem 100 anos que eles estão trabalhando nisso. Né? E o PT, especificamente, desde que nasceu, não faz outra coisa senão cavar esse buraco para nós cairmos nele. Né? Então você vê que o fenômeno é sistêmico, né? Com raríssimas exceções que confirmam a regra. Todos se merecem. Né? Você tem uma massa de gente que votou nesse Lula, e dentro dessa massa você tem muita gente supostamente bem informada, dessa classe média alta, etc., que não enxergou o que estava acontecendo. Né? Acha que o Lula era o Lula falso, né? Quando esse que está aí é o verdadeiro. Né? E todos se merecem, né? Dos Rodrigos Pachecos aos jornalistas dessa imprensa podre que está aí, todos se merecem, todos são iguais. Né? Porque ali você tem, nessa imprensa, dessas menininhas bonitinhas, que ficam. Você tem uma turma que realmente acredita no que está falando, né? Acredita que está defendendo o Estado democrático de direito, porque nunca tem nenhum na vida. É assustador, é assustador. Eles realmente. Que tem. Essa distinção é boa de fazer, Fernão. Tem a turma que sabe o que está fazendo Tem. e tá planejando isso há muito tempo. Um arrasto.
E tem essa, eu gostei da referência das jornalistas bonitinhas, porque tem umas bem feias também, mas tem umas bonitinhas, que não sabem, que elas realmente estão convictas de que estão fazendo uma defesa do Estado Democrático de Direito, e que se não fosse por... E mais do que isso, tem uma questão messiânica, heróica aqui, quase que um arquétipo heróico aí. Elas acham que se não fossem por elas, nós já estaríamos na barbárie da ditadura do bolsonarismo. Então, é isso, cara. Então, esse é um trabalho meticuloso que eles fizeram e que a gente tem que reconhecer a competência, né, com o que eles fizeram. E nós devíamos fazer a mesma coisa, né, que é o quê? Para você, olha, a liberdade, a democracia custa caro, né, custa caro e demora, é um trabalho, né, que cada geração tem que fazer. E a nossa herdou isso, né? Então, como herdeiro, dissipou essa preciosidade sem nem entender o que está fazendo, né? Vão comer o pão que o diabo amassou, né? Mas, para sair disso, o que você tem que fazer? Primeira coisa é mostrar uma alternativa eficiente, né? Não adianta você ficar falando de moral, de não sei o quê. Isso tudo não funciona. Não funciona. E os primeiros que sabem disso é a turma da esquerda, com a objetividade que a caracteriza, né? Então, qual é o sistema que funciona? Eu tenho batido nessa tecla desde sempre. Quer dizer, o brasileiro está aí, uma vasta massa de gente, né, que não sabe nem o que pedir e nem a quem pedir. Tá certo? Fez tudo errado, né? Foi acampar na frente do quartel, em vez de acampar na frente do Congresso, foi pressionar os milicos, em vez de pressionar os políticos, né? E não sabe o que pedir, não sabe o que pedir. Ela sabe o que ela não quer, mas ela não sabe o que ela quer, né? Por quê? Porque nós vivemos desde sempre sob censura. Nenhum brasileiro viu jamais uma cédula da eleição americana, que é aquele troço do tamanho de um jornal, que tem 5, 6 páginas, onde os caras votam em 60 coisas a cada eleição, né? E aí, quando você vê um troço desse, você começa a se perguntar, porra... O Fernão caiu ali, eu acho. Voltou. Entrou um telefonema aqui. Então, nós temos que trabalhar esse nível, tá certo? A democracia é uma coisa muito simples, né? Todo o complicômetro que se põe em volta dela é produto de uma Europa que foi entregando os anéis muito devagarzinho, para não entregar o dedo, para não entregar o braço, para não deixar a democracia entrar, né? Então, esses complicômetros vêm daí. A democracia em si é simplérrima. A definição é o seguinte: tem democracia onde o povo manda no governo, e não tem democracia onde o governo manda no povo. Aí você vai para a pergunta 2, né? Então, o que precisa fazer para o povo mandar no governo? Você tem que saber primeiro quem representa quem, fazer um sistema eleitoral que permita você identificar perfeitamente, né, quem no país oficial representa quem no país real, né, para criar uma relação de dependência entre eles, né? E aí você tem que armar a mão do eleitor para poder tomar o mandato do cara a qualquer momento. E aí os políticos passam a ser mais um de nós, que trabalhamos para as pessoas que têm o poder de nos demitir. Porque é isso que é o ser humano. Você trabalha para quem tem o poder de te demitir. O resto é conversa para enganar trouxa, entendeu? Então, nós temos que sintetizar essa mensagem muito simples, e consiste em quatro argumentos. Você precisa ter voto distrital puro, que é a única tecnologia eleitoral que permite essa identificação pelo endereço. Você sabe exatamente quais são os eleitores de cada representante em cada legislativo, seja o municipal, seja o estadual, seja o federal.
E esses eleitores são donos do mandato do eleito e podem tomá-lo a qualquer momento. Com isto na mão, o povo, ao longo do tempo, né, vai conquistando outras coisas. Né? Caiu, esse pessoal passa a trabalhar para você e não para eles, como eles trabalham hoje, porque você não pode alcançá-los, né? Então você não manda neles, eles fazem o que eles querem. Né? Isso precisa ser vendido para o povo brasileiro numa mensagem simples, sucinta, didática, né? Quais são os seus 4 pontos, Fernão? Eu gosto dessa discussão. Quais são os seus 4 pontos? Recall, o voto distrital puro cria essa identificação. O recall é um instrumento que permite você tomar o mandato do cara como? Você passa uma lista, pode ser o mendigo debaixo da ponte. Sim. Ele inicia um processo de recall passando uma lista onde ele tem que colher 10% das assinaturas do equivalente dos votos que elegeram o cara que ele está visando. Uhum. O cara teve 1 milhão de votos, você tem que colher 100 mil assinaturas. Sim. Tá certo? Colhido isso, o seu recall está homologado. Marca a data para fazer uma eleição naquele distrito. Uhum. Já vem na cédula o nome do cara que você vai dar o sim ou não nele, uhum. e o nome dos substitutos, para você já votar no substituto. Uhum. E conforme for, o cara cai ou não cai, né, se não tiver a maioria. É por maioria simples, você derruba ele ou não. Uhum. Isso põe todos os políticos a seu serviço. Quais são os outros 2 pontos? Né, os outros instrumentos que foram conquistados pela posse do recall, historicamente foi assim nos Estados Unidos, na sequência, né, com o recall na mão, você consegue o direito de fazer pelo mesmo princípio de coleta de assinaturas, propor leis, uhum. né, que vão para a cédula da eleição, a tua lei. Uhum. Se essa lei for aprovada por 50% mais 1, o legislativo não tem o poder de alterá-la. A lei está valendo. Uhum. E, inversamente, você pode fazer a mesma coisa, o referendo da lei do legislativo. Não é que o legislativo faz uma lei sacana, você passa uma lista, se você colher as assinaturas, você faz uma votação e derruba aquela lei. Então, quando falam que, olha, o americano participa e o brasileiro não participa, ele participa porque a participação dele é decisiva. Né? Uhum. E ele obedece à lei porque a lei é feita por ele. Então, não só ele obedece, como ele obriga os outros a obedecer, ele fiscaliza os outros para que eles obedeçam também, porque a lei foi feita por ele. Né? É do interesse da população. Indiscutivelmente, foi votada para isso. Entendeu? Foi confirmada no voto. Né? E isso depois vai para compras com dinheiro público, todas são feitas assim. Você tem que quero comprar um carro de bombeiro novo, né, para tal distrito. Vai um projetinho na cédula da próxima eleição, dizendo, olha, estamos fazendo um empréstimo de 1 milhão, vai custar 1.200.000 em 5 anos, sai tanto para cada um, e nós vamos cobrar isso com um aumento de 0 alguma coisa no IPTU desse grupo. Vocês topam ou não topam? Sim ou não? Então, não tem 1 milímetro de espaço para corrupção. Todas essas medidas são, acho que, excelentes e quase indiscutíveis. Eu ainda acrescentaria, dá para caber 5 na sua lista de propostas. Mandatos mais curtos para o Legislativo, mandatos de 2 anos apenas para o Legislativo seriam excelentes, que aí você ainda elimina a necessidade. O mandato é do tamanho que você decidir para cada um. Não precisa por 2 anos. Não, mas os 2 anos faz com que o cara esteja sempre atrás de você. Não. O que faz com que o cara esteja sempre atrás de você é o seu poder de recall. Não é porque a gente vê aqui nos Estados Unidos que o recall é um instrumento muito mais raro. Para você efetivamente ter o recall, é muito raro, mais raro Paulo. do que a mudança, a velocidade da sociedade já responder. E o recall, ele dá a resposta localizada. O mandato de 2 anos, ele dá a resposta nacional. Então você consegue com que a sociedade inteira responda e se contraponha. Aí você está fazendo uma confusão, você me desculpe, você está fazendo uma confusão.
né? Porque os Estados Unidos são um sistema híbrido. Ele não tem esse sistema em todas as instâncias. Ele só tem dos estados para baixo. Por quê? Porque quando eles fundaram a democracia americana, eles foram a primeira do mundo. Era um país que estava saindo de uma guerra, devendo dinheiro para todas as monarquias do mundo, e eles acharam que só podiam não ser destruídos se eles fizessem um executivo federal forte. E isso está na Constituição e impede, né, que esse sistema seja implantado no nível federal por normas, impossibilidade constitucional. Eles conseguem derrubar isso. Já tentaram algumas vezes, mas derruba-se porque a Constituição foi feita para reforçar esse poder. Mas o que os americanos trouxeram dos estados para baixo, eles importaram da Suíça, que é a democracia mais antiga do mundo, na virada do século XIX para o século XX, quando havia um processo muito parecido com o do Brasil de hoje. Você não tinha limites com o próprio Estados Unidos de hoje. Mas eu digo que não há necessidade. Você imagina, Fernão, a gente está falando de problemas diferentes. Isso é uma discussão filosófica, eu não quero nem me aprofundar nela tanto aqui, até por causa do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer é que os mandatos mais curtos dão a possibilidade de uma resposta nacional e não de uma resposta localizada a uma mudança de sentimento popular. Você deve fazer recall, pode e deve fazer recall também para deputado federal. E principalmente mas é o que eu digo. Eu acho que pode, mas não exclui. Esse seu mandato. Não dispensa, porque você imagina você a cada 2 anos exigir que a população repense, sem a necessidade de uma chamada para repensar, que a população repense no país inteiro os seus representantes. Isso é a melhor coisa que a gente tem aqui. A mudança de equilíbrio de forças e de reorientação da direção do país para quando você está num rumo muito ruim. Pensa o seguinte, vamos pensar no caso efetivo do Brasil. Vamos colocar... O deputado aí dura 4 anos. Cara. 2 anos. 2. Ele tem que defender... É por isso que eu gosto do sistema de 2 anos que o Paulo está falando, porque aqui se usa o termo, Fernão, defender a sua cadeira, né? Então, exato. É interessante que a cada 2 anos você tem que defender a sua cadeira. Se você, no seu distrito... Isso existe no âmbito federal aí, porque é impossível fazer recall no âmbito federal por um problema constitucional. Não, exato, é anterior à existência do recall. Já era assim, foi criado assim. O sistema foi criado assim, justamente por isso que... Não foi. Isso foi se alterando. E você diz que tem pouco recall nos Estados Unidos, por ano tem milhares, dezenas, centenas. Não, eu sei, mas tem um recall que acontece para todos em 2 anos. Eu penso o seguinte, tá? Você pensa que nós tivéssemos eleição, vamos pensar no Brasil. A gente caiu nessa desgraça atual. Você pensa que você tivesse, daqui a 2 anos, todos esses caras que estão aí, votando do jeito que estão, nem 2 anos, 1 ano e meio, tendo que pedir de novo o voto da população. Você vê por que a direita se ferra, Paulo? Porque nós ficamos horas discutindo essas bobagens, entendeu? Quer dizer, nós estamos falando, nós precisamos sair de uma ditadura com o instrumento do recall, e nós ficamos, já vamos fazer 2 anos, não, vamos fazer recall só para um pedaço e não sei o quê. E aí você vai querer explicar isso para desdentado da Amazônia. Não, eu acho a discussão boa, mas acho mais fácil explicar para o desdentado da Amazônia que, sem nenhum elitismo aqui, porque o desdentado da Amazônia sabe muito mais coisa até do que eu não sei. Mas eu acho mais fácil explicar para ele o mandato de 2 anos. Do Ribeira, eles entendem tudo, cara. Exato. Inclusive os analfabetos. Eu acho 2 anos de mandato fácil para eles entenderem. Mas eu não quero nem entrar nisso. Fernão, deixa eu falar que a gente falou aqui para caramba. Eu acho essa discussão fascinante e muito boa, enriquecedora e boa de ter. E não sou só eu que acho, não, tá? Deixa eu dizer para vocês que nós estamos com 20 mil pessoas nos assistindo praticamente. Então, para vocês terem uma ideia, nesse momento no YouTube da Jovem Pan tem 10. Então ele está com o dobro do YouTube da nossa antiga emissora. Então acho que a gente tá, o pessoal gosta da discussão. Gerson, eu queria que você falasse, porque depois eu queria dar uma embrulhada geral, até por uma questão do nosso tempo. Combinei com o Fernão, principalmente que a gente não ia passar de 1h30, para a gente falar neste caso concreto de Brasil atual, o que a gente pode fazer. Mas queria que você acrescentasse aí teu ponto de vista, Gerson, por favor.
Eu queria pegar o que o Fernão falou sobre a direita, né? Que às vezes ela engatinha, né? Sobre um trabalho muito competente feito pela esquerda, e falar um pouquinho também sobre o que nós podemos esperar, né? Eu creio que nós três, cada um dentro do seu círculo, né? Eu tenho um círculo bem menor do que vocês dois, mas eu creio que nós temos trabalhado em desconstruir algumas narrativas. E uma das narrativas que está sendo construída, e lamentavelmente eu vi vários, inclusive parlamentares ontem, chutando balde, tristes, deprimidos, porque houve aquela vitória, quando na realidade, se nós tivéssemos uma visão um pouco mais estratégica do que está acontecendo, nós percebemos que estamos em um processo no qual o primeiro turno das eleições nos possibilitou uma renovação até bastante grande na Câmara dos Deputados. Nós temos o PL com a maior bancada, com quase 100 deputados federais, e nós temos também no Senado, veja que coisa interessante, o PL, ele foi o partido que mais cresceu no Senado. Então, só que nós tínhamos somente 27. No modelo brasileiro, nós renovamos, já que os mandatos são de 8 anos, e aqui nos Estados Unidos são de 6 anos, mas no Brasil são de 8 anos, nós renovamos o Senado com 1/3 e 2/3. Esse ano, a eleição de 2022, só estávamos renovando 1/3, somente 27 cadeiras, e dessas 27 cadeiras, veja que interessante, o PL, ele ficou com 13, ele teve um aumento de 6. E ao passo que o União Brasil, que juntou o antigo partido do presidente Bolsonaro. Então, veja que em 2018 ele vai pelo PSL, se desvincula, a traição, uma série de desgastes. Esse partido vai minguando, teve que se reunir com outro e conseguiu colocar 12 para poder juntar 2 partidos. Essa minúcia da matemática, quer dizer, eu estou convencido por 50 anos de observação com lupa desse processo, né, que o povo é o que tem de melhor no Brasil. Ele vota com absoluta perfeição dentro do espaço limitadíssimo que ele tem, né, para atuar. Né? E é isso que você descreveu. Ele vai descartando o que tem de pior, ele identifica perfeitamente o que tem de pior, ele promove aquilo que tem de melhor ou de menos ruim, e assim por diante. Agora, eu não acredito que a gente possa conseguir qualquer coisa por dentro desse sistema só. Né? Eu acho que nós temos que trabalhar o fora desse sistema. Nós temos que dar para o povo brasileiro uma alternativa que não é a que eu inventei, né? É a que é usada e explica por que a Suíça, que é um negócio desse tamanho, de pedra gelada, não tem nada, não tem petróleo, não tem nada, né? Não tem quase território para agricultura, não tem nada. E é o país mais rico do mundo, né? Porque tem esse sistema político, só por isso. Né? Os Estados Unidos implantaram essa reforma na virada do 19 para o 20, quando eles estavam andando de carroça e de cavalo. E em 1969 eles puseram um cara na Lua, né? Com o resultado que deu essa reforma, exclusivamente com isso. Né? Então, nós temos que montar no Brasil com absoluto profissionalismo, entendeu? E competência equivalente ou maior que a da esquerda, porque nós temos do nosso lado gente melhor para isso, só que não está voltada para esse objetivo. Mas você tem que pôr um CEO, pagar think tanks, sabe, para sintetizar essa mensagem, para montar uma rede que inclua todas as capitais, todas as cidades, polo de radiação para regiões, né? Metodicamente, né? Fazer uma rede como o Vem para a Rua fez e tal, né? Para espalhar essa mensagem, né? Informar o povo da existência dessa alternativa, porque a primeira coisa que a esquerda sabe, com certeza, é que se o povo souber da existência dessa alternativa, ele a elege imediatamente, como aconteceu em todo lugar onde o povo soube que existe essa alternativa. Por isso que a base do sistema deles é a censura, para impedir que você saiba que existe isso. Porque se você conseguir espalhar essa mensagem,
ela sozinha vira um rolo compressor, que não tem Zé Dirceu que segure. Entendeu? Aí é que está o nosso caminho de ação. Tá certo? Nós temos que pegar esse Brasil, que precisa de democracia, porque precisa se desenvolver, precisa mandar na sua própria educação, né? Precisa eleger os seus diretores de escola, como acontece nesses lugares, onde o menor distrito é o bairro, que elege o school board. Né? Em todos os filhotes da Inglaterra, na África, na Oceania, aonde for, né? Na Índia, existe... Como é que na prática você implementa esse modelo, Fernão? Por que vias? Porque essa mudança é uma mudança constitucional, né? Então, é onde eu queria chegar. Eu estava caminhando para isso, estava tentando ali. Então deixa o Gerson caminhar para isso. Depois eu volto para você. Nós ficamos para derrubar o governo do PT, cara. Né? Encher a Paulista 10 vezes com o mesmo cartaz. Queremos isso. Você derruba até o governo do PT. É assim que faz, não tem outro jeito. Então, deixa eu tentar concluir aqui o meu linha de raciocínio. Então, no Senado, nós tivemos um avanço bastante interessante, né? E a eleição de ontem, ao contrário do que muita gente ficou decepcionada, ela mostra que sim, pode-se abrir uma CPI, como o Fernão falou, mas o que me chamou mais a atenção foi a dificuldade que terá para a aprovação de PECs, porque toda e qualquer proposta de emenda constitucional e várias reformas que o PT se propõe a fazer, elas dependem de uma aprovação bicameral e de 3/5, não de 2/3, mas de 3/5, tanto da Câmara quanto do Senado. Nós percebemos que com a eleição que o povo foi às ruas e foi às urnas, e aí eu queria também parabenizar o povo como o Fernão fez, porque o povo ele respondeu à proposta do presidente Bolsonaro. Porque o presidente falou, para conseguir resolver esse problema do STF, nós temos que eleger bons senadores. O povo foi lá e fez uma renovação. Só para que a gente tenha uma ideia, se somar os partidos da base do governo Bolsonaro, nós tivemos ontem 9 votos a mais do que os partidos da base do presidente Bolsonaro. Ou seja, houve 9 senadores que ficaram sensíveis à pressão das suas bases eleitorais. Vamos para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados foi feito um acordo, o Lira foi eleito como o maior de toda a história, Fernão. Nunca houve um presidente da Câmara dos Deputados com essa quantidade de votos que o Lira teve. Ele foi o recordista da história brasileira, em quantidade, em números absolutos. Mas veja que interessante. O PT ficou com a Comissão de Constituição e Justiça no acordo, o PL cedeu, porque ele era o maior partido e poderia ter essa comissão, mas ele cedeu para pegar a Comissão de Orçamento. E no ano que vem, o PL pega a de Constituição e Justiça. O que temos no ano que vem? E aí, ligando com o que você falou. Em 2024, nós temos as eleições municipais. E eu defendo a tese de que a eleição mais importante no Brasil, para que esse movimento que você fala do povo, da base para o ápice da pirâmide, esse movimento tem que acontecer nos municípios, ele tem que acontecer junto aos vereadores. E esse movimento que começou com o Bolsonaro, né, motocicletas, verde e amarela, em várias cidades, se esse movimento continuar para a eleição de 2024, nós vamos ter um segundo tempo de 2020, porque o que aconteceu em 2020? O PT diminuiu, o PMDB diminuiu, o PSDB diminuiu e o Centrão aumentou. E o Centrão aumentou porque também estava surfando naquele momento em que o governo Bolsonaro se aproxima ali do Congresso. Então, o que eu vislumbro para 2024? E que eu creio que nós deveríamos estar pensando sobre isso. É estimular, como você falou, a que a população se conecte nessa eleição, buscando saber quem são os conselhos tutelares, buscando saber quais são as lideranças de bairro, como você falou, uma organização desse movimento que começou conservador e liberal, meio atabalhoado, sem organização política, mas nós precisamos, sim, de partir para 2024 com uma outra expectativa. Eu creio que muita gente está assim, jogando a toalha, decepcionado, triste, quando nós temos um Lira que vai dar muito trabalho para o PT.
ao contrário do que as pessoas estão falando, ele fez uma composição e chamou a si um poder que não teve, sem precedentes. O que o PT teve que fazer, só para que a nossa audiência aí tenha uma ideia, o que o PT teve que fazer, olha só, ele deu 3 ministérios para a União Brasil, sendo que a União Brasil tem vários parlamentares que hoje estão no Congresso que são bolsonaristas ainda, ou seja, estavam naquela vibe ainda da onda Bolsonaro. E ele, para neutralizar isso, o Lula deu 3 ministérios para a União Brasil. Ele deu 3 ministérios para o PSD, ministérios importantes ali do Kassab, sendo que o Kassab está com o Tarcísio em São Paulo. Então, você observa que quando nós pegamos toda essa articulação que o PT fez, deu até um ministério para o PDT também, havia um litígio ali do Ciro Gomes, que até agora a gente não ouve falar do Ciro mais, mas, ou seja, essa articulação política e essa compra de votos do Senado, dando cargos de segundo e terceiro escalão nos ministérios, isso vai ter um preço a ser pago muito alto. E eu acredito, sim, que esse modelo de governança do PT, ele não para de pé. Nesse programa, a gente não vai poder falar sobre isso. Eu espero que na semana que vem a gente possa estabelecer talvez um paralelismo entre o que aconteceu com Biden e aquele grande movimento que pega desde os socialistas do Bernie Sanders até esse pessoal mais progressista e globalista da Kamala Harris e Caterva, ali esse grupo, isso não ficou de pé e está jogando esse governo democrata no chão. Da mesma forma, nós teremos isso acontecendo com o PT na área econômica e também na área de corrupção e governança, porque esse grupo que se juntou para conseguir comprar esses votos no Senado e conseguir juntar essa base parlamentar que o Lula tenta construir, isso não vai subsistir. E mais ainda, a eleição municipal de 2024, se as principais capitais e cidades do Brasil, que hoje nós temos de 14 a 16 governadores que foram eleitos ainda com apoio do presidente Bolsonaro, se houver uma grande eleição municipal, o jogo vira para 2026, porque esses homens estarão percebendo, esses parlamentares, que o vento que está soprando de um lado pode começar a soprar para o outro. E aí nós temos também que reconhecer que esse amálgama que foi feito aí contra o Bolsonaro, com essa rejeição a Bolsonaro, essas pessoas não são petistas. Então tem muita gente aí nesse bolo que vai pensar em 2024 e vai pensar em 2026. Nós precisamos aprender a jogar o jogo. A direita não sabe jogar o jogo. Então, eu queria concitar, principalmente aos nossos deputados e senadores, que eu vi vários nas redes sociais se mostrando decepcionados, tristes, alguns até chutando balde, né? Eu acho que é o momento de nós esfriarmos a cabeça e olharmos fora dessas narrativas, né? E observarmos que, sim, há muito trabalho a ser feito no parlamento. E eu concordo com o Fernão, essa reforma política deveria estar na prioridade das nossas pautas. Não sei se ela sai nesse mandato ainda, mas eu sei que se houver uma eleição municipal muito boa esse ano, e tem gente que me fala assim, mas Gerson, com essas urnas aí, por causa das desconfianças que muitos têm, as pessoas esquecem que não se pode fazer uma fraude, se é que ela aconteceu da forma como muitas pessoas pensam, em mais de 5 mil municípios e você não consegue disseminar isso que foi feito ou concebido numa eleição presidencial para vários estados, municípios, vereadores, etc. Então, nós temos uma outra eleição em 2024, quem sabe até nós possamos ter uma grande articulação feita até pelo próprio presidente Bolsonaro, que, como ele falou naquele encontro que o Paulo disse, ele não vai se aposentar, ele não quer estar fora da política. Mesmo que esteja inviabilizada uma possível eleição em 2026, que não sabemos o que acontecerá, mas ele pode liderar um movimento para 2024. E olha, eu creio que nós teremos muitas cidades e muitas capitais voltando com essa onda verde e amarela logo aí no ano que vem. A minha referência é sempre a história, Gerson. Então, eu acho que, enfim, se você fizer uma pesquisa no Brasil e tiver 5% dos brasileiros souberem qual é o significado de 3 dessas siglas partidárias que você mencionou aí, eu
sou capaz de pagar uns 10 jantares para vocês na minha aposta. Acho também que uma liderança ajuda muito, não tem dúvida, né? Mas desde que seja uma liderança que sabe para onde quer ir. O Bolsonaro demonstrou para a gente que ele não sabe para onde ele quer ir. Ele é mais um desses brasileiros que sabe aquilo que ele não quer, mas não sabe exatamente aquilo que ele quer. Não por culpa dele ou por qualquer defeito congênito dele ou do resto da população brasileira, mas porque nós somos vítimas da censura. Porque aquilo que é necessário querer para você fazer a única revolução que já houve na história da humanidade, o resto foi tudo briga de bandido para ver quem que ia chefiar a quadrilha. Tá certo? Revolução Francesa, essas coisas, foi tudo... essas sangueiras todas é briga de poder, não tem nada a ver com o povo. A única revolução, que é tirar essa gente do poder e pôr o povo no lugar deles, requer esses 5 elementos aí, esses 4 ou 5 elementos muito simples, né? E se você espalhar essa boa nova de que existe essa alternativa e a massa comprar essa ideia, como comprou sempre que soube da existência dela, né, você cria uma demanda que o Congresso virá atender. Né? Agora, por dentro do Congresso, você achar que você vai suplantar o PT e companhia no know-how que eles têm da putaria que é aquilo, eu respeito mais eles do que você. Pô. Eu acredito que eles são craques nisso. Né? E nós, que somos honestos, jamais vamos ter vantagem sobre o desonesto. É como um assalto, tá certo? O cara vem, põe o revólver, o assaltante tem vantagem sobre o mané, sempre. Você levanta a mão, o que você vai fazer? A gente não vai encerrar esse assunto hoje, é por isso que a gente combinou de se reunir semanalmente. E eu prometi para o Fernão que a gente ia alimentar em 1h30. Eu vou terminar com um comentário sobre o que vocês dois falaram, com a visão um pouco pessimista. Gerson, tudo que o PT comprou, tudo que o PT teve que comprar, que você está se referindo de apoio, eles compraram com o nosso dinheiro. E a maioria desses cargos que você está falando que eles tiveram que dar, vários deles eles criaram do nada. Então, o custo é muito baixo, porque eles imprimem a moeda que eles utilizam para comprar esse Congresso. Além disso, todo esse processo de convencimento e disputa da eleição municipal, ele é muito difícil de ocorrer debaixo da censura que a gente está vivendo, se encontrando nos porões para poder fazer as nossas... para poder promover as ideias. Os candidatos que são mais à direita são implacavelmente perseguidos. Então, eu tenho pouca fé nas dificuldades políticas que o PT vai ter no curto prazo. Tenho mais fé no interesse que esse grupo de establishment, que não é o grupo do PT, vai ter na hora que eles começarem a brigar, na hora que os interesses começarem a divergir. Então, no final das contas, eu tenho mais fé no caos gerado pela briga de quem está no poder do que efetivamente pelas dificuldades que o PT possa ter de comprar esse pessoal que no Congresso está aí. E, Fernão, o meu ceticismo em relação ao que você falou, que normalmente é o que eu acredito, que é... E na verdade, ele tem a ver até com o que você mesmo falou, né? O meu ceticismo em relação ao medo que os políticos vão ter do povo, da gente conseguir fazer uma mudança com o povo na rua, é que esses caras, como você falou, eles já perderam tudo, eles já estão no sexo explícito, eles já não querem mais convencer ninguém, eles não têm mais medo de povo na rua, eles não têm mais medo de demanda social, eles não têm mais medo de abaixo-assinado com 1 milhão de pessoas, eles não têm mais medo de ser interpelados nas ruas, eles não têm mais medo de nada. Isso nós vamos ver, quer dizer... Não vou responder, só lancei aqui... Para mim, é o momento em que eles conseguirem constituir a milícia armada deles. Porque, por enquanto, eles não têm nem forças armadas, nem as polícias do lado deles. A hora que eles começarem a dar tiro no povo, eu passo a concordar com você. Isso é um componente importante mesmo. E eles estão trabalhando, eu acho que é tão importante que eles estão trabalhando nisso, em neutralizar as Forças Armadas e em construir a própria força policial deles. O pessoal mesmo bate horário, mesmo bate local semana que vem, com a diferença de que eu quero poder
fazer com um pouco mais de antecedência, colocar o YouTube de vocês dentro da plataforma aqui para transmissão. Que aí a gente consegue atingir mais gente. E a vocês que ficaram nos assistindo agora, que tiveram um gostinho de um pingo de liberdade para poder discutir assuntos tão complexos de forma livre, eu agradeço imensamente, convido que você siga o canal do Coronel Gerson no YouTube, o canal do Fernão Lara Mesquita no YouTube, porque é importante se cortarem o meu, como já cortaram parcialmente, nós temos os deles. Além de tudo, se inscrevam no meu Rumble. Eu sempre prefiro que assistam a live no Rumble do que no YouTube, porque no Rumble não há limite do que a gente pode falar, do que a gente não pode falar. No Rumble a gente pode dizer que teve fraude na eleição, no Rumble a gente pode falar de vacina, no Rumble a gente pode falar o que quiser, que o Rumble não censura a gente. E a quem achar que vale a pena apoiar e acompanhar todas as minhas postagens, eu convido a conhecer o meu Locals, que o endereço está aqui embaixo. Gente, até semana que vem. Obrigado pela companhia de vocês e pelo papo maravilhoso. Eu também. Obrigado a você. Bom, vamos lá, né? Estamos na luta. É isso.